Vamos dar seguimento então ao nosso sistema de gerenciamento de estoque. E antes de mais nada, para quem não me conhece, sou Messias Carvalho, né? E para quem já conhece, continuo sendo Messias Carvalho do mesmo jeito. E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu aconselho que você assista o anterior, a qual eu mostro como chegamos até aqui nesse sistema de gerenciamento. Na aula anterior nós já fizemos aí o sistema de login e de cadastro de usuário, e no momento de cadastro já cria automaticamente o estoque dessa pessoa e redireciona ele para essa página que estamos agora no momento, que é a página de estoque, tá? Então tudo isso nós fizemos no vídeo anterior, então aconselho que você vá lá primeiro. Se você já tem conhecimento no Bubble, então pelo menos para se contextualizar sobre o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá dar seguimento, estamos agora na nossa página de estoque e vamos configurar esse estoque aqui para que seja mostrado ao usuário e claro, a tela está toda em branca, como vocês podem ver, não tem nenhuma identificação do que está acontecendo aqui. Então o que é ideal? Eu vou fazer um menu top superior aqui em cima dele, não vou colocar um sidebar. Muitas vezes em painel a gente costuma colocar um sidebar, que é aquele menu lateral. Nesse caso eu não vou utilizar o menu superior fixo ou cabeçalho, como você preferir chamar. E no cabeçalho nós vamos ter o logo no canto esquerdo com o nome do sistema e ao lado direito, no canto direito, nós vamos ter o nome de quem está logado com a opção de sair, fazer logout, tá bom? Então vamos lá fazer esse componente. Este componente em si, normalmente em outros sistemas eu aconselho que você utilize uma página reutilizada, né? Aqui ó, um New Reusable Element, um elemento que você pode reutilizar se caso o seu sistema tenha mais de uma página. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos um de estoque, aí depois você vai para um de administrador, você vai para faz uma página separada para estoque, uma página separada para produtos. Então, como o cabeçalho vai ser o mesmo, ele vai se repetir em todas as páginas, é aconselhável que se utilize uma página reutilizável para você colocar ele na tela. Neste caso aqui, até o momento, nós vamos fazer apenas esta página única de estoque. Então, tudo vai ser gerenciado por essa única página aqui. Então, não necessitamos criar uma página reutilizada, tá? Nós podemos fazer o próprio componente aqui do header dentro dessa própria página, tá bom? Então, vamos lá. Já vamos configurar aqui, ver a configuração de como está essa tela aqui, essa página. Nós já mudamos o título dela para estoque. Aqui em layout ele está com o modo fixo, nós vamos mudar para o modo coluna. Então quer dizer que todo elemento ele vai ficar um abaixo do outro, os elementos que a gente pôr na tela. E ele vai alinhar-se ao topo primeiramente, né? Então o primeiro elemento que eu coloco ele vai se alinhar lá no topo. E o primeiro elemento que já vamos colocar nessa tela é um grupo, que vai ser o grupo do cabeçalho. Né? Então eu vou colocar ele aqui na tela, veja que ele já ficou aqui no canto superior, né? Esquerdo superior. E nós vamos configurá-lo para que ele seja o nosso menu. Aqui ele está com o nome grupo A, podemos renomeá-lo para ficar mais fácil. Você pode chamar, por exemplo, de grupo header, né? Que aí eu vou identificar, saber que esse é o header, ou se você quiser deixar no português, põe cabeçalho ou algo assim, tá bom? Vou deixar header aqui mesmo, estou acostumado com esse nome. E agora nós vamos configurar este grupo em si, né? Este container. Este container ele vai ter o alinhamento dos itens dentro dele, serão, pode ser em linha, tá bom? Em linha, por quê? Porque nós vamos alinhar um ao canto esquerdo e o outro ao canto direito. E aí, cada componente a gente coloca dentro de outro container, né? Então, essa responsividade do Bubble é sempre containers dentro de containers, ou grupos dentro de grupos, né? No caso aqui, para a gente configurar corretamente, tá bom? Então, a configuração desse grupo, primeiramente, ele tem está marcado para ter um tamanho fixo do elemento. No caso, ele pode ter um tamanho fixo, mas ele vai ser 100% de largura da nossa tela. Então ele vai se estender para 100% de largura da tela aqui. E a altura mínima dele, normalmente um cabeçalho é em torno de uns 80 pixels por aí, tá? Então pode ser até fixo mesmo esse tamanho aqui de altura, tá? Pode até marcar ele como fixo aqui de aproximadamente 80 pixels. Ou se preferir, você pode também simplesmente deixar sem marcação do tamanho mínimo, só que claro,
inicialmente precisa para poder mostrar conteúdo aqui, né, para ficar o espaço, e depois você ajusta aos conteúdos que estão dentro dele, né? Então, assim, são infinitas possibilidades de fazer as coisas, tá? Bom, então vamos lá. No nosso canto esquerdo, o que nós vamos colocar é um outro grupo dentro do grupo do cabeçalho. Então veja que ele expandiu o grupo do cabeçalho agora, né? Então, até visualizando aqui, ó, o grupo header, no caso, ele está com, vamos deixar ele fixo aqui, ó, fixo de 80. E o que aconteceu quando eu deixei ele fixo 80? Veja o grupo que está dentro dele. Ele ultrapassou o limite, né? Porque o grupo que está dentro dele aqui, ó, vamos abrir, ele está com a altura de 280, então está com a altura muito maior. Vamos arrumar esse grupo aqui agora. Então, este grupo que está interno, onde nós vamos colocar a imagem e o título do sistema, ele vai ser também em configuração de linha, com um tamanho, vou deixar ele 280 por enquanto, e a altura dele vai ser também de 80 pixels, assim como o pai. Nesse caso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o tamanho desse cara aqui, ó, porque quem vai controlar o tamanho agora são os itens internos. Ah, Messias, por que você está fazendo isso? Por que? Eu vou explicar para vocês agora, olha só. Se eu deixo aqui, aqui tem 80, tudo bem. O interno também tem 80, tá bom. E aí eu coloco uma imagem aqui dentro que eu também configuro com 80, beleza. Coloquei tudo, vai um monte de grupo dentro do grupo, todos com altura de 80 pixels. Aí de repente me vem na cabeça que eu quero mudar. Não quero mais 80, eu quero 100 pixels. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que vir nesse grupo, mudar ele para 100. Tenho que ir no grupo header, mudar ele para 100. Tenho que ir lá na imagem, mudar ele para 100. Então tá vendo que são coisas repetitivas desnecessárias que a gente precisa fazer depois? Então por conta disso, nós vamos centralizar o tamanho do item em um componente só. Um componente vai ser responsável pelo tamanho do header, tá? Então nesse caso aqui, ó, o que você pode fazer? Existem diversas maneiras, tá? Até alongando bastante o vídeo aqui, a aula, mas para deixar aí bem claro para vocês as diversas possibilidades que a gente pode fazer. Tá? Uma possibilidade é o grupo pai, primeiro, que é o grupo header, ter os 80 pixels, e dentro dele, todos os componentes você ajusta em porcentagens, porque eles vão ser porcentagem referente ao grupo pai dele. Tá bom? Então, por exemplo, esse grupo B, ele não vai ter 80 pixels, ele vai ter, por exemplo, 100% da altura. 100% da altura de quem? Do grupo pai. Tá? Então aqui agora, se eu ajustar o grupo pai para 90, o filho vai ser 100% de 90, ou 100% de 100. Entendeu? Então você vai centralizar essa configuração em um componente apenas. Tá? Isso é bem legal aí. É uma dica bem importante que eu dou para vocês. Então vamos lá, vou deixar até dessa maneira mesmo. Então esse grupo aqui vai ter 100% da altura do grupo pai. E dentro dele nós vamos colocar uma imagem, que é o componente de imagem. Então veja só, a imagem já vazou aqui para fora, né? Porque essa imagem está com a configuração de altura de 240, beleza? Então essa imagem nós podemos fazer a mesma coisa. Esse elemento ele vai ser, ó, tamanho fixo de quê? De 100% do elemento em que ele estiver contido. E aí no caso você pode configurar para que a imagem, se ela for quadrada, você coloca para manter o ratio fixo, o aspecto dessa imagem de 1 por 1. E aí você só vai configurar isso na largura. Só que aí vai dar um problema, né? Porque aí se eu coloco 100% de largura, ele vai pegar 100% da largura do pai. E ele é 280, então o tamanho também vai ficar em 280. Aí você vai gerar um pequeno problema aí, né? Então nesse caso aqui nós podemos configurar realmente em pixels, digamos que 50 pixels dessa imagem aqui, é simplesmente para um logo bem pequeno, tá? E ele vai ter um aspect ratio aí de 1 por 1. Beleza? Então, esse elemento aqui, nós vamos colocar uma imagenzinha dentro dele. Eu vou pegar um logozinho qualquer aqui. Tá? Vou pegar um logo de uma caixa. Não tem uma caixa. Esse aqui não é PNG, né? Vou deixar uma qualquer aqui, só para testes mesmo, tá, pessoal? Vai ser essa aqui, beleza? Esse é o logo da nossa caixa. E vamos colocar um texto aqui do lado, que, por exemplo, é o nome do sistema. Né? Então tá lá o gerenciamento e estoque. Beleza.
Agora nós vamos configurar esses itens aqui para ficar adequados também dentro do header, né? Então, primeiramente, vamos centralizá-lo aqui em comparação ao header. Podemos centralizar, deixa eu ver, utilizando o próprio grupo, dizendo que o alinhamento desse item é no centro, nem não é necessário aqui. Vamos ter que alinhar item por item mesmo, tá? Vou pegar então a própria imagem e vou dizer que ela está alinhada verticalmente ao centro. O texto também vai estar alinhado ao centro. Só que esse texto a gente precisa deixar ele um pouco mais, um layout mais legal, né? Podemos simplesmente editar o estilo dele aqui, ó. Opa, aqui não. Aqui mesmo, estilo. Clica no nada aqui no custom, né? E vamos aumentar, por exemplo, o tamanho da letra, gerenciamento de estoque. Você pode colocar aí algumas outras configurações, um negrito, uma cor. Aqui como está com verde, azul e amarelo, eu vou colocar uma cor semelhante a isso, né? Sei lá, um azul. Ficou bem horrível, né? O verde aqui também não ficou legal não, mas tudo bem. Deixa desse jeito aí. O texto eu gosto de tirar porque ele vem configurado aqui uma altura mínima. Eu gosto de tirar porque aí ele fica adequado à altura do próprio texto. Tá? O tamanho também não precisa ter um tamanho fixo. No caso, o tamanho máximo dele vai ser o tamanho do componente Py, né? Do grupo Py. Então, só não vai ter mínimo, beleza? Gerenciamento de estoque, tudo bem? Se a gente já visualizar isso aqui, ó, é sempre bom ficar visualizando na web mesmo para ver como está ficando, né? Então veja que ele está bem colado ali ao nosso canto esquerdo. Nós vamos ajustar isso aí. E nós podemos ajustar isso diretamente no nosso header, dando um padding interno para esses componentes, né? No caso, a margem ele dá um espaçamento para fora e o padding dá o espaçamento interno do componente. Então aqui nós vamos dar um espaçamento interno já de, por exemplo, 10 top e em cima e embaixo, e na esquerda 20, por exemplo. Tá bom? Então dessa maneira aqui, ó, vamos atualizar nossa página e já vai um pouquinho à esquerda ali. Outra coisa também é a gente distanciar um pouco esse texto da própria imagem, né? A gente pode fazer isso também de diversas maneiras, seja ela com o próprio componente aqui, o grupo B, a qual está aqui dentro, né? Então, o grupo B, você pode chamar, por exemplo, de grupo header left, né? Se refere ao grupo do cabeçalho à esquerda, né? Porque nós vamos ter outro à direita. Você pode dizer que esse grupo aqui ele vai ter um espaço entre os elementos, por exemplo, de 10, caso precise ser na coluna, né? De 10. Então, ele já vai espaçar automaticamente os dois componentes ali. É uma opção também. Ou pode fazer diretamente cada item. Então, assim, são infinitas possibilidades, né? Então, aqui fica já o nosso lado esquerdo, de certa forma, configurado, né? Que é o logo do sistema, com o nome dele aqui. E ao lado direito, como eu disse, nós vamos colocar o nome da loja que foi logado com a opção de sair. Tá? Então, para isso, vamos colocar um outro componente de grupo dentro dessa tela. Então, vou colocar um outro componente de grupo aqui, ó, dentro do header. Ele vai ter também um modelo de linha. Ele vai ser um tamanho fixo de 280, pode ser. E a altura dele é de 100% do grupo. Vai, beleza. Tá, mas ele ficou colado aqui ao da esquerda. O que podemos fazer? Nós podemos alinhar ele. Nesse caso, o alinhamento dele próprio à direita não vai funcionar. Mas podemos fazer o seguinte. Dentro do header, o alinhamento, olha só, aqui ó, o alinhamento do container ele está todo para a esquerda, todo left. Nós podemos dizer que ele vai se alinhar com o espaço entre os elementos, que seria aqui, ó, space between. Beleza? Então, olha só, o grupo foi lá para o canto direito. Então, ele já vai fazer um espaçamento entre os elementos que estão nessa tela. Como temos apenas dois, vai ficar um na esquerda e um à direita, o espaço entre eles. Beleza? Então, agora no nosso grupo aqui da direita, que nós vamos chamar ele de grupo header right, que é da direita, certo? Então, nós vamos organizando aqui, ó, dentro do header, nós temos dois grupos, o da esquerda e o da direita. E dentro do grupo da direita, nós vamos ter um componente de texto, que eu posso copiar esse componente de texto, colar ele aqui dentro, que já está feito, e simplesmente mudar a cor para um preto, porque agora ele vai ser
o nome do usuário que está logado ali, tá? Olha só. Então, como que eu posso pegar esse nome de usuário? Simplesmente através do dado dinâmico. Tá? Vou apagar aqui, ó, Insert Dynamic Data. E esse dado dinâmico a gente já pode pegar, por exemplo, do usuário que está logado, né? O que é? O current user, que está logado, nome. Perfeito. Então, se eu agora atualizar a minha página, ele já vai aparecer aqui para mim, ó, loja 2, é quem estou logado. Agora, tudo que a gente precisa fazer é com que ele deslogue, né? Outra coisa é que o nome tá, olha só, ele não está exatamente lá no canto, né? Então, nós vamos deixar para que isso fique bem alinhadinho ali. Vamos colocar agora a opção de sair. Nós podemos colocar diretamente o nome sair aqui, tá? Até porque nós não vamos ter outra opção aqui. Então, acho que não vai ter problema. Eu vou simplesmente pegar esse texto, vou copiar e colar. E o outro aqui, né, o da direita, nós vamos chamar ele, vou apagar aqui, colocar o nome de sair. Ele vai ter, olha só, um elemento do tamanho do conteúdo. Esse aqui também, ele pode ser do tamanho do conteúdo, tá? Vai ficar mais fácil de organizar. Agora aqui no sair, nós vamos deixar ele não em negrito. E vou deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente organiza melhor. E aí a gente vai configurar para que eles fiquem todo alinhado à direita, né? Para ficar no canto mais direita ali da possível, né? Então vamos pegar o layout desses componentes ou do próprio container, né? Do container que eles estão inseridos e dizer que o alinhamento deles estarão à direita. Beleza. Também vamos dar um espaçamento entre eles. Então vou marcar ali o Elo Gap, um espaçamento de 10, assim como no outro. E vamos visualizar como está ficando na nossa página, né? Então, beleza, tá aqui a loja 2 e o botão para sair. Tudo bem. Esse botão de sair, obviamente, a gente precisa marcar ele, né? Dar um visual de que ele é clicável, né? Ficar melhor. Isso, simplesmente ao pegar esse botão e inserir o workflow nele, a mãozinha, né, do mouse já vai mudar. Tá? Quando passar em cima dele, ele já vai aparecer a mãozinha. Então a pessoa já vai saber que é um clique primeiramente. Vamos lá. Adicionar um workflow para esse texto. Então, quando clicar em sair, o que ele vai fazer? Exatamente, ó, ele vai vir aqui na conta, né, opções de conta de usuário, e ele vai log the user out. Ele vai sair desse usuário. Tá? Quando ele sair do usuário, é recomendado que ele navegue para a página de index, né, que é o login. Perfeito? De index. Inclusive, isso nos lembra que essa pessoa não pode vir para essa página se caso ela não tiver logada. Né? Então, se ele foi lá, copiou o link e abriu ela de novo, ele não pode fazer isso. Né? Até vamos fazer aqui na prática com vocês. Ó. Então, veja só, o botão de sair agora, ele já fica com a mãozinha, eu vou clicar em sair. Ele redirecionou para o login. Mas se a pessoa vir aqui e colocar um barra de estoque de novo, o que vai acontecer? Ele vai ser redirecionado para cá com ninguém logado. Isso não pode acontecer. Então, como que a gente pode evitar isso aí? Fazendo aquela mesma configuração que fizemos lá no login, que é criando um evento nessa página nossa de estoque, um evento geral, dizendo que quando o usuário estiver deslogado, for logout, ele já redireciona esse cara para o login automaticamente. Beleza? Então, ele não vai conseguir ficar aqui se estiver deslogado. Vou atualizar a página. Ele já passa lá para o nosso login. Inclusive, precisamos trocar esse título aqui. Ó. Vamos lá trocar. No index. Página index. Aqui. Login. Tá? Às vezes é bom você colocar o nome do seu sistema aqui. Então, lá, sistema. E o tracinho login. Como que você vai identificar melhor. Tá bom? Mas como o meu sistema aqui não tem nome, então eu vou deixar só o login mesmo. Tá? Tô atualizando aqui. Ó. Vai aparecer o login aqui em cima. Beleza? Fazendo o login novamente. Era loja 2, se eu não me engano. Ele vai redirecionar para o nosso estoque. E agora corretamente aqui, né? Loja 2 e a opção de sair. Beleza? Você pode colocar aqui algumas outras configurações visuais para esse botão sair, se preferir. Tá bom? Você vai vir aqui, ó, no estoque, na opção de sair, e adiciona condicionais. Tá? Condicional que quando esse texto ele sofrer um hover, que é o mouse ficar em cima dele,
Aí você pode alterar alguma propriedade dele. Por exemplo, você pode colocar, vamos ver aqui, ó, uma margem embaixo, margem bottom de 1. Aí a gente precisa configurar essa margem, né? Não é margem, aí no caso seria uma borda, né? Um border. Só que no caso, deixa eu ver se ele tem algum outro, né? Alguma coisa que faz isso automaticamente. Underline, tá? Underline true. Marca ele aqui, que aí ele vai aparecer aquele sublinhado embaixo do texto. Olha só. Ele aparece o sublinhado aqui embaixo, né? A pessoa sabe que é para sair. Beleza? Então dessa maneira a gente praticamente já fez aqui o nosso cabeçalho, tá? E aí nós vamos para a parte do corpo da nossa página, do nosso conteúdo.